Então, gente, estamos começando, né? Essa aula vai ser um pouquinho mais curta do que as demais, né? Por conta do nosso acordo de primeira aula. Mas eu queria falar um pouco sobre o processo de leitura, tá? Por favor, não se inibam por conta do microfone, da gravação e tudo mais. Isso aí é parte do processo, tá? Leitura. Quando a gente fala em leitura, seja ela em língua materna ou em língua estrangeira, a gente tem que pensar em construção de sentido, né? Mas espera aí, construção de sentido? Eu sempre aprendi que o sentido, as palavras têm um sentido. Como assim construção? O sentido já está lá, né? Na verdade, o sentido de todo o texto, ele não está no texto. Ele está no quê? Quem é que interpreta o texto? É o leitor, né? O sentido só pertence ao autor até o momento em que ele se torna autor e publica esse texto e distribui esse texto a um leitor que vai interpretá-lo. E ao interpretar, esse leitor pode deslizar o sentido numa direção que talvez o autor não preveja, né? Então nós vamos falar... Opa! O que aconteceu? Esquema de cores... Pedi para alterar para o Basic. Tá bom. Então, o processo de leitura em língua materna e em língua estrangeira vão ser objeto hoje de comparação entre nós, né? Vamos pensar na língua materna, né? Como que a gente foi ensinado a ler em português? Quando a gente estava lá no Beabá, né? Beabá, Beobó, né? CAK, CSS, COCO, não digo o resto, né? E a gente aprendeu exatamente por esse método silábico mais tradicional a juntar letra com letra, formar sílaba, sílaba com sílaba, formar palavra, palavra com palavra, vai formar frase. A gente tem uma ideia aí de linearidade, né, na leitura. A leitura como algo linear que começa no topo da página, né, no canto esquerdo, e termina no rodapé, no canto direito, passando ali palavra por palavra, né? Eu pergunto, se é essa a leitura que a gente efetivamente aplica no nosso dia a dia. Vocês acham que sim? Sim. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, palavra por palavra. É assim que a gente lê de fato. Depois, obviamente, depois de passar pelo estágio do letramento. Como é que a gente lê, por exemplo, um anúncio? Ou uma notícia do jornal? No todo. E é exatamente a partir desse no todo que eu quero fazer um acordo com vocês, que em inglês nós vamos também tentar trabalhar com essa noção do todo, do conjunto da obra, né? Não adianta você querer interpretar um texto que já apresenta um grau de dificuldade por estar numa língua estrangeira, né? Sem antes ter uma compreensão do que ele vai tratar, qual o objetivo dele, quando ele foi escrito, quem escreveu, por que escreveu, né? O texto, todo texto tem um contexto. E sem conhecer esse contexto, a gente não consegue mais do que uma leitura capenga, uma leitura deficitária, uma leitura, como eu diria, meramente estrutural, né? Mas sem interpretação. E como é que a gente chama mesmo aquela pessoa que lê, mas não sabe o que leu? Analfabeto funcional, exatamente. Porque, embora leia, ele não sabe a função, ele não consegue dar função àquele ato de ler, ele não consegue interpretar. Exatamente. Então, a gente, na leitura em língua materna, a gente sempre se pergunta como esse texto está estruturado, o que esse texto diz, por que esse texto foi escrito, né? Com que propósito, né? Você lê uma matéria de Veja e uma matéria de Carta Capital, tem uma diferença muito grande, né?
tanto no como, quanto no com que propósito, né? Cada um tem uma filiação a uma linha de pensamento editorial, e isso vai interferir na sua leitura, né? Ao ponto que certos órgãos, por exemplo, de comunicação, ganham tanta credibilidade que ganham valor de verdade. O cara briga comigo às vezes, fala, não, mas tal coisa, tal notícia. Aquilo é verdade, cara, eu vi no Jornal Nacional. Como se o Jornal Nacional fosse um órgão neutro, né? Ou, eu li na Veja, cara. Não, como assim? Aconteceu, eu li na Veja. Aquilo ganha um valor de verdade, porque tradicionalmente a gente atribui à imprensa uma ideia de neutralidade, né? E essa ideia de neutralidade, de objetividade, passa um valor de verdade. E é importante saber que há, por trás de todo o texto, por mais neutro que ele pareça, um porquê. Há uma motivação. Saber a motivação, saber o objeto principal daquele texto, já é meio caminho andado para interpretá-lo. Você começa a criar expectativa. Eu, por exemplo, quando pego uma matéria de Veja para ler, já tenho uma determinada expectativa sobre ela. Bom, esse texto vai me apresentar uma perspectiva neoliberal, né? Uma perspectiva, uma visão privatista, tal e tal e tal. Eu já sei mais ou menos, quando eu leio as notícias de Veja sobre Brasília, eu já sei o que esperar. É sempre pau, né, em algum segmento político e alisando o outro, enfim, sempre tendencioso, por mais que pareça objetivo. Exatamente. Exatamente. Eu não queria tocar nisso, mas eu lembro na época de Castelo. Eu lembro na época de Castelo, acho que no terceiro ano do mandato de Castelo, o Jornal do Maranhão tinha duas sessões. Parecia a Divina Comédia de Dante, né? Tinha o Inferno e o Céu. O Inferno era São Luís e o Céu era o resto do estado, né? Quando apresentava-se um problema sobre o estado do Maranhão, imediatamente vinha um comentário. A secretaria de tal e tal coisa já nos comunicou que está agindo nesse sentido. Quando era alguma notícia do município, a secretaria tal e tal não quis se pronunciar. E aí o Júnior Albuquerque dava aquele sorriso irônico, né? Então, assim, eu, Castelo, não cai nas minhas graças, né? Mas também, pô, malhar o cara demais, entendeu? A troco de uma comparação, né? E agora vai acontecer com o Edivaldo, né? Vai acontecer com o Edivaldo. Já está acontecendo, quer dizer, Edivaldo está herdando a herança. Herdando a herança é bom, né, gente? Pleonasmo total. Está pegando a herança de Castelo como vítima da mídia. Ele herdou os buracos e junto as porradas que davam no Castelo. Um amigo meu que está se formando em administração, Gustavo Santos, ele criou um blog justamente só para bater em Edivaldo. Ele vinha para isso, vinha para bater em Edivaldo. Sim, sim. Então, aquilo ali, tira a foto e faz uma tempestade. Ele vai destruir a lua, faz uma. Sim, sim. Assim como eu fui militante também do campo da esquerda, e sei que na esquerda também tem uma galera que também é estimulada a ficar blogando, a ficar tweetando coisa pra dar pau nos caras. Hoje a gente vive uma sociedade da informação e uma guerra midiática. Uma guerra de informações e contra-informações. Eu lembro que na época que pegaram o irmão do Genuíno com aquele dinheiro na cueca, né, que tiraram aquela foto do dinheiro, os caras usaram uma técnica de fotografia de baixo para cima. Pra quê? Não, 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 não. Eles empilharam o dinheiro. E fotografaram de baixo para cima. Exatamente, para dar a ideia da altura. Se eu fotografo de cima para baixo, eu produzo um achatamento. Se eu fotografo de baixo para cima, eu alongo a pilha do dinheiro. Por menos dinheiro que seja, mas parece muito, né? É igual o turco contando dinheiro. Já viram o turco contando dinheiro? Para pagar a conta que ele conta assim, tá? Já viram o turco, como é que o turco conta? Seu Manuel, você me deve R$ 40. Tá bom. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dê meu troco. Com 30 conto ele paga 60. Ele vai e volta, né? Enfim, a notícia, o texto em si,
ele não é neutro. E depois eu posso até discutir com vocês, isso vem um pouco da teoria que eu uso para as minhas pesquisas, que é a análise do discurso. A linguagem não é neutra. A linguagem carrega preconceitos, a linguagem carrega valores éticos, religiosos, morais, e, portanto, falar já é um ato de se posicionar politicamente. Enunciar alguma coisa, dizer algo, já é uma forma de se colocar no mundo a partir de uma posição e não de tantas outras. Então, saber quem é esse texto, o que, é que ele tem para te dizer, é fundamental em língua materna e em língua estrangeira. Né? Professor, mas como é que eu vou saber esse global? Se o senhor não ensinou nem o TOB para mim hoje ainda, né? O verbo TOB, né? Gente, existem outros elementos no texto que não são o verbo TOB e que talvez sejam tão importantes quanto ele ou mais. Né? Figura, palavras latinizadas que aderiram ao inglês. O inglês, vocês sabem, é uma língua latina? O inglês é uma língua latina? Não, é uma língua germânica. Mas vem cá, me diz uma coisa. O Império Norte-Americano é o mais poderoso império que a gente já teve notícia? Qual foi o grande império? O romano. E junto com ele, junto com todo o império, a língua e a cultura se expandem. E aí, a língua latina vira a língua das ciências, a língua do clero, né? Até hoje é a língua do clero, né? Até hoje, nas ciências, a gente usa do latim e do grego para atribuir nomenclaturas, principalmente na área de taxonomia. E as gramáticas todas, né? Assim como hoje a moda é querer ser como os americanos, né? Na época de William Shakespeare, do Dr. Johnson, que escreveu o primeiro dicionário do inglês, a moda era querer ser como os romanos, erudito como o povo que fala latim, como o povo que falava grego, né? Ser tão erudito quanto aquela antiguidade clássica. Ou seja, a gramática do inglês, que é uma língua germânica de origem dos povos bárbaros da Escandinávia, foi se latinizando. Bom para nós, que falamos uma língua latina, uma língua neolatina, que podemos agora estabelecer essas pontes. Então, a partir dessas palavras coincidentes, dessas palavras similares, a gente pode construir uma ideia. Veja, eu não disse que é o sentido integral, mas uma ideia do que possa dizer aquele texto. Hoje, coincidentemente, eu não vou trabalhar com língua inglesa. Tá? Eu vou trabalhar com língua romena e com língua alemã. Tá? Eu cursei romeno num curso de 3 horas por correspondência via sinal de fumaça, né? E aprendi a falar romeno fluentemente, né? E a gente vai interpretar um texto em romeno aqui. Vocês vão ver como o romeno é fácil, né? E alemão, mais ainda, né? Bom, alemão todo mundo sabe falar. Você sabe como é que faz para um gaúcho falar alemão? Não? Dá um presentinho de sex shop para ele e manda ele usar. Ele vai falar Deutsche, Deutsche. Então, gente, a pergunta é: ler é sempre ler? É sempre ir da esquerda para a direita, de cima para baixo? Vamos pensar no artigo de jornal. A gente lê ele da mesma forma que lê o dicionário ou o manual de instrução do seu equipamento eletrônico? Você vai falar, em todos eu agrupo as sílabas, em todos eu junto as palavras, eu procuro entender a informação que vem uma após a outra. Mas essa leitura, por exemplo, vamos esticar, como se diz lá no Ceará, vamos esticar um pouco mais a corda da baladeira. Né? A leitura de um romance, né, ou de um conto, é a mesma coisa da leitura de um dicionário? Em que elas são diferentes? Como é que a gente lê o dicionário? Você fala assim, bom, eu preciso da palavra macaco. Então deixa eu começar aqui. Ábaco, animal, eu vou toda a letra A, passo pela B, até chegar na M para chegar na palavra macaco. É assim, né? Claro que não. Né? Já o conto, se você começa do meio para o fim, como é que fica a interpretação? Fica manca, fica faltando um elemento. Então, ao passo que o conto, que a novela foi feita para ser lida em sequência,
embora muita gente não leia. Minha esposa, por exemplo, ela prefere ler o site da UOL para ver o que a Lívia Marini e a Wanda vão fazer hoje à noite, né? Porque aí assim ela só foca na cena que dá mais emoção e no resto ela está fazendo lá outras coisas dela, trabalhando, né? Tem gente que gosta de estragar o prazer, né? Fazer o quê, né? Mas as pessoas normais, né? E minha mulher só por ter casado comigo já não é muito normal, né? As pessoas normais vão se valer de uma sequência interpretativa, né? Isso nesse gênero do conto, da novela, do romance. No dicionário não, gente. Ele é uma coisa meramente utilitária. É para aquilo, é aquela informação naquele ponto e basta, né? A mesma coisa o manual de instrução. Se o meu data show começou a ficar com a lâmpada fraca e eu quero saber o que é isso, eu vou ler a seção sobre a lâmpada. Eu não preciso ler a seção sobre o cabo de força, o cabo de energia. Não é verdade? Então, existem estratégias diferentes para textos diferentes. E existem também diferentes níveis de compreensão. O nível de compreensão para eu saber que um equipamento X não está funcionando porque houve uma queda de energia é diferente do nível de compreensão de eu saber que aquela energia que não pode faltar tem que circular pelo circuito. É outro pleonasmo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Hoje eu estou o rei do pleonasmo. Tem que circular por aquela placa, passar por aqueles resistores, capacitores e etc., transistores, levando a informação em forma binária. Eu não preciso saber disso para saber que a máquina não está funcionando. Esse é outro nível de compreensão que é mais técnico, é da ordem do técnico em eletrônica, não é da ordem do usuário final. Não significa que o usuário final é burro e o técnico em eletrônica é muito sabido. Significa que cada um tem um foco, né? Foco. Foca. Foca. Foca no inglês instrumental. Então, eu dividi aqui em três, mas por favor não entenda isso aqui como três processos estanque, três elementos estanque da leitura. É apenas uma gradação, é um contínuo, né, em que uma leitura geral pode te satisfazer dependendo do... Vamos falar aqui um pouquinho da prova de proficiência e mestrado. Vamos imaginar uma pergunta sobre o que é o texto, qual o assunto principal do texto. Você está nesse nível aqui, cara. Você não precisa vir aqui, né? Uma leitura global, um apanhado de palavras que possam destravar o sentido já lhe é suficiente para responder. Diferentemente de uma pergunta que, na linha 30, parágrafo 3, o fulano argumenta tal e tal processo. Cite 3 razões para que isso ocorra. Pô, aí você vai ter que ir para o detalhe, né? Nem a primeira é burrice, nem a segunda é inteligência demais. É apenas foco adequado naquilo que se pede, né? Para determinado objetivo, existe um jeito diferente de chegar, né? É como ir a determinado lugar por uma rota, né, que é mais curta, mas é mais engarrafada. Aí você acaba optando por um caminho mais longo e mais livre. Você vai economizar combustível e vai chegar mais rápido. A mesma coisa é a interpretação. Você tem que saber traçar o caminho que você quer para chegar mais rapidamente e com mais eficácia onde você quer. Tudo isso que eu estou falando vale para a língua materna, mas também serve para a língua estrangeira, tá? Agora eu vou precisar de 3 vítimas. E eu vou democraticamente voluntariar alguém, tá? Vou voluntariar esse rapaz que ele tá aqui, todo simpático aqui, dando risada aqui, né? Vou voluntariar você. Vão aparecer 3 quadradinhos cinza, 3 retângulos cinzas na tela. Eu quero que você leia só o primeiro. Faz favor. Quantos segundos ele levou? Vamos de novo? Pera aí, deixa eu cronometrar. Deixa eu cronometrar você, porque eu quero fazer... Você vai ser... Vai passar por um experimento. Aqui. Cronômetro. Digo, cronômetro. Pode começar. 4 segundos e 29.
Tá. Você. Segundo quadrinho, por favor. Um, dois, três. Valendo. 5 segundos, redondo. Você. Rapidão, vai lá. Pera aí. Ah, não dá pra enxergar? Então, meu amigo aqui. Meu amigo aqui, o terceiro retângulo, por favor. Um, dois, três. Valendo. 2 segundos e 76. Por que, gente? Alguém tem uma teoria? Por que que uma levou 4,29 e a outra levou 5? Tá mais ou menos ali no mesmo nível. Isso. Exatamente. Quando você lê alguma coisa, você lê com um olho no passado e outro no futuro. Né? Um olho no peixe e outro no gato. Né? Você lê relacionando com aquilo que já leu e construindo um sentido futuro, antecipando o que pode vir. Ora, se leio, alguém que lê alguma coisa. Eu já espero que ali tenha um pronome demonstrativo ou um substantivo que venha anexado. Né? E leio isso de algum modo. Né? Ou seja, as ideias estão se encadeando. Quando a gente não lê letra por letra e palavra por palavra, como queria a tia do primeiro ano primário. A gente lê buscando o que a gente chama de unidades de sentido. Ler não é só a questão de decodificar, de agrupar. Tá? É muito mais que isso. A leitura rápida, que a gente chama de leitura rápida e eficiente, porque ela pode ser rápida e não valer para nada. Então, eu estou falando de leitura rápida, leitura, efetivamente, leitura propriamente dita. Ela é afetada por duas coisinhas, as quais o professor de redação nunca nos deixou esquecer, que eram importantíssimas ter no texto. Que duas coisinhas são essas? Muito bem. Coesão e coerência. Né? Sem isso, não há texto. Sem coesão e sem coerência, não há texto. É exatamente o problema que se apresenta nos dois primeiros quadrinhos. Como diz Mr. Marcondes Falcão Maia, what porra is? Rato pula, vê quem te dica, chato. Nem eu consigo ler mais isso aqui. What porra is this? Né? Isso é título de um disco do Falcão. What porra is this? Ele disse que fez o disco, gravou, aí queria dar um nome, não sabia, olhou assim e falou, que porra é essa? Aí falou, é o nome do meu disco, What porra is this? Né? É meu ídolo, meu ídolo. Sim, sim. Uma vez eu encontrei ele no aeroporto. Não, não, Falcão, Marcondes Falcão Maia. Eu inclusive cito ele academicamente na minha dissertação de mestrado. Foi uma briga com a minha orientadora, ela acabou depois aceitando, né? Porque eu queria botar um epígrafe de Falcão. Eu falava da liberdade nas redes sociais, a falta de privacidade e tal, e como as pessoas abusam da liberdade nas redes sociais, né? Achando que isso não vai ter punição, e acaba tendo. Aí eu citei Falcão. A liberdade é um pássaro voando com gaiola e tudo. E no fundo né? Nós somos todos pássaros voando com gaiola e tudo. Porque se a gente sair, se mijar fora da bacia da gramática social, do que a sociedade diz que a gente tem que agir, a gente é punido, né? Exatamente. E ainda com o professor filho de uma égua que chega aqui e ainda grava aula, né? Não pode nem falar mais bobagem. Então, sem coesão e coerência, gente, não há como haver leitura. Vamos brincar mais um pouquinho. Eu preciso de outros 3 voluntários. Eu já vou de antemão escolher você, moça simpática, você, moça simpática, e você, por favor. Tá? Cada um de vocês vai ler uma informação que eu vou exibir aqui, mas é sem pensar. É sem pensar, é rapidão. Tá? É voado, voado. 1, 2, 3, meia aí. Valendo. Primeira. Tá bom. Não se importem em ler a língua estrangeira, leiam como vocês conseguem, tá? A pronúncia para mim tanto se me dá. Por enquanto, não importa. Você, a próxima. 1, 2, 3. Valendo.
E você agora, a última. 1, 2, 3. Valendo. Nenhum de vocês três percebeu nada? Além do português ter sido mais rápido, porque ele constrói as unidades de sentido mais articuladamente, tem um outro probleminha. Sabe por que vocês não perceberam? Porque vocês são normais. Oh, que bom, somos normais. Vocês são leitores competentes. E, portanto, vocês não ficam lendo que nem aluno de letras do primeiro ano que está lá, vende-se casas, aí vai o chato, vendem-se. Na boa, é feio pra cacete, vendem-se casas. É correto, mas é feio. Né? Mas o aluno de letras de primeiro ano, ele se imbui de uma prepotência, que ele acha que ele é o dono da linguagem, o regulador da linguagem, o ídolo dele é o Pasquale Cipro Neto, né? E ele vai lá e quer corrigir todo mundo. Exatamente. Aí o que acontece? Vocês estão lendo isso aí como leitores e não como revisores. Porque como revisores, vocês seriam péssimos revisores. Acharam o problema? Exatamente. Mas a gente não se atém a isso quando a gente está lendo. A gente não lê para caçar onde o cara errou. A gente lê para adquirir conhecimento que o cara quer passar. É aí que está o segredo. A maioria das pessoas não se dá conta mesmo, porque está lendo de maneira natural. E ler de maneira natural é saber construir o sentido, mesmo quando ele está ali meio falho, né? Você tem essa certa tolerância, né? Uma vez eu vi um texto, dessas coisas, desses memes que circulam em Face, né? E tava com as letras todas trocadas, né? E aí estava dizendo assim, não importa a ordem em que as letras aparecem, você sempre vai entender o que está escrito, desde que a primeira e a última letra estejam em seu lugar. E é bem verdade. E aí as letras tudo trocadas. Mas a gente entende. Também, né? E isso é um pouco da teoria da interpretação que eu quero plantar na mente de vocês aqui. A gente não vai focar em detalhes. A gente vai, né, a gente não vai iluminar aquilo que não dá certo. A gente vai superdimensionar, vai alimentar aquilo que dá certo. Né? Pegar aquilo que a gente já sabe e transformar numa coisa maior que a gente também vai saber. Né? Professor, nunca me dei bem com inglês, não gosto, não quero, não sei. Não. Para essa postura na minha sala não tem espaço. Tá? Aqui o negócio é o seguinte, eu sei um pouquinho e quero desse pouquinho, né, construir alguma coisa maior. No processo de leitura, gente, os nossos olhos, então eu já disse, eles não vão palavra por palavra. Eles vão buscar o quê? Eles vão buscar as unidades de sentido. Nós lemos com base em pequenas unidades de significado em busca de um sentido geral. Então você associa sentido 1 com sentido 2, com sentido 3, tentando dar aquilo uma coerência. Né? Por nossa mente ser muito seletiva, aspectos desnecessários são ignorados. Vocês já aprenderam de verdade o conteúdo de alguma disciplina que vocês odiassem? Vocês podem ter até memorizado para a prova, né? Mas a gente só aprende aquilo que é significativo. Né? A gente só consegue reter aquilo que gosta. Diga, pode dizer. Pensei que você ia falar alguma coisa. A gente só retém aquilo que gosta. Isso justifica a minha escolha de trabalhar com textos quase sempre da área de vocês. Porque eu preciso fazer com que essa ferramenta que eu estou oferecendo sirva, de fato, para o deleite ou para a descoberta de cada um de vocês dentro da área. Se não tiver utilidade, vocês vão fazer minha disciplina, podem até passar na prova, por melhor que seja a nota, e vão estocar o material lá depois e fazer uma fogueira santa no dia da colação de grau, como eu fiz com alguns dos meus livros de disciplinas que eu passei batido por elas. Né? Sendo seletivo, né, a gente tem que, então, interagir com o texto de modo a ver.
no que esse texto pode contribuir comigo, né? E o que eu sei sobre isso já, mesmo antes de ler o texto, né? E aí aqui entra o contexto. A nossa interpretação, ela vai atuar na produção de sentidos com base não só nas informações que você vai extrair do texto de maneira geral, né? Mas também no nosso conhecimento prévio do assunto. Eu, por exemplo, se eu ler uma notícia qualquer sobre política, que é um assunto que eu gosto, eu vou conseguir opinar muito mais facilmente do que lendo algum texto da área de botânica, que eu não tenho nada a ver, né? Se você me der um texto, então, sobre automóveis ou corrida de carro, é capaz de eu escrever mais outro depois de ler aquele, né? A gente tem que trabalhar sempre com aquilo que é significativo para a gente. A propósito, né? A título de informação de vocês, quem gostar de corrida de carro, eu sou PPP, viu? Sou professor, piloto e pizzaiolo. E eu corro toda terça-feira à noite. Aliás, toda terça não, de 15 em 15 dias. Eu corro de kart no real, mas a nossa brincadeira é no virtual, né? Um simulador que a gente tem. E de 15 em 15 dias eu estou divulgando no meu Face as corridas. Vocês podem assistir. Quem aparecer lá no chat e dizer que é meu aluno, ganha um ponto na média. Né? Ultimamente eu tenho chegado de 10º para trás, mas sou pizzaiolo, sou... É isso aí. Não, em casa mesmo. A patroa lá gostava de pagar caro nas pizza bolo. Rapaz, eu descobri uma coisa, que aqui no Nordeste, embora seja nordestino, meu paladar por pizza foi desenvolvido no bairro do Bexiga, né? Então, aqui no Nordeste o pessoal bota ovo na massa. Por isso que não fica legal. A massa fica muito parecendo um bolo, né? Vai ser uma beleza, né? Porque o cara vai assistir o vídeo dessa aula, vai pegar uma receita de massa de pizza, né? Exato. Em vez do ovo, eu boto 2 colherinhas de cachaça para aerar, né? Então aí eu desenvolvi isso aí porque assim, a gente só comia uma pizza boa aqui quando ia na Pizza Hut ou quando ou equivalentes, né? Não sei como é que é a majorássica, mas meu amigo Mariucella garante que é a pizza italiana. Ou quando comprava essas pizzas congeladas da Sadia, a única que fica boa. Eu falei, pô, é muito caro, vamos lá. Aí com 5 conto eu faço 5 discos de pizza. Guardo em casa. E a minha pizza é a famosa pizza de RG. Já ouviram falar de pizza de RG? Resto de geladeira. Pega tudo que tem na geladeira e enfia na pizza. Tá feita a pizza. Eu nunca repeti uma receita. Aí outro dia eu postei no Facebook, eu sou PPP, então no dia que eu disser que eu tô pé da vida, eu tô assumindo uma das minhas 3 identidades. Ou de professor, de pizzaiolo, ou de piloto. Vamos lá então, gente. Sim. Então, essa do piloto é legal. Depois eu mostro uns vídeos pra vocês quando a aula acabar, quando a gente tiver uma folga. Eu mostro os vídeos, vocês vão curtir. É muito parecido com o real. Tenho tudo. Quem correu com a gente, claro, no nível acima, né, numa outra categoria, quem corre com a gente é o Rubinho. Ele e o filho dele, o Dudu. Né? Eles participam desse tipo de brincadeira. É muito real, é muito bacana. Se quiser correr, eu dou o maior apoio. Ainda ajudo você a montar uma gaiola de pilotagem. Vamos lá. Então, gente, no fim das contas, o que é a interpretação? A interpretação ela está na ordem subjetiva, ela está pautada por esse contexto, né? E aí, assim, acho que todos nós já passamos por alguma situação em que você teve que falar para alguém, pô, não foi isso que eu quis dizer. Olha, você me interpretou mal. Gente, não existe interpretar mal. A pessoa interpreta com as ferramentas que ela tem, com o julgamento de contexto. Ela pode ter te interpretado de uma maneira que você não desejou. Mas sem querer ou sem querer querendo, você deixou margem para outras interpretações. Porque a língua não é objetiva como se quer. A língua ela tem desvios interpretativos dependendo de com quem você fala, qual o nível de linguagem que você escolhe. Né? Então a interpretação vem da relação, né, que vai produzir o significado, ela vem da relação do contexto com os interlocutores, e isso é um processo ativo. A minha interpretação hoje de um texto X pode não ser a minha interpretação desse mesmo texto X daqui a uma década. Né? Garanto que vocês, quando leram determinada obra do período romântico lá na adolescência, né,
do José de Alencar, ou do Castro Alves, do Gonçalves Dias, devem ter achado tudo aquilo um saco, né? Hoje, talvez, tendo um pouquinho mais de conhecimento de história do Brasil, das questões que o Brasil buscava na época, definir uma identidade nacional, dá para achar menos chato. Não que não seja chato ainda, né? Ou pelo menos não é chato, não é a palavra, fora da nossa realidade. Mas já dá para compreender um pouco melhor, né? Gente, como é que tá meu tempo? Quando eu me empolgo, o pessoal do terceiro período sabe, quando eu me empolgo eu não termino a aula não. É preciso vocês decretarem o fim. 10h40? Ah, então tá bom. Então é isso, gente. E sendo processo ativo, né, é preciso, primeiro, que os textos sejam relevantes, que você ative o conhecimento prévio quando vai ler um texto, ou seja, por isso vou trazer texto da área, para que possa suprir essas duas coisas, tanto ser relevante quanto que vocês tenham conhecimento prévio a respeito, né, porque vocês vão fazer previsões sobre o texto, elas são extremamente desejáveis. Prever significa prever e acertar ou prever e errar. Hipótese nem sempre é confirmada, ela pode ser rejeitada, mas o ato de fazer a hipótese ajuda a construir o sentido, né? A desenvolver a curiosidade e a mantê-los lendo, né? E o significado só pode ser construído dessa maneira, nesse diálogo com o autor, né, e com o texto. Ele é construído, digo lá, dialógica, né, por conta desse diálogo que você estabelece ao ler com o autor e com o texto, e ideologicamente. O que é esse ideologicamente? A língua carrega consigo os valores, como eu já falei. Por exemplo, a distinção de gênero, que o inglês não tem em determinadas palavras, fala um pouco sobre como esse povo age em relação a determinadas questões de gênero. E a nossa diferenciação de gênero fala também um pouco sobre a nossa tradição, né? E outras coisas mais. Eu agora não... Por exemplo, na língua espanhola, né? O usted, o tu e o usted. Para nós, o tu é extremamente formal. Isso pode nos levar erroneamente a achar que um texto em espanhol escrito com tu seja formal também, mas não é. O usted é o formal deles. Então, cada língua carrega em si um sistema de estratificação social, valores, uma determinada moral religiosa, ética, né? Por exemplo, em inglês, a resposta padrão para quem espirra é God bless you. Deus te abençoe. Por mais que você seja ateu. Mas é um ato de educação, por mais que você seja ateu, se alguém espirrar ao teu lado, você vai dizer God bless you, né? Você aprendeu isso socialmente. Mas que Deus que você não acredita? Mas é assim que é. Também, também. A distinção gramatical de gênero, ela reflete um posicionamento de uma determinada sociedade, ou ela pode refletir. Isso. É. Essa distinção do o gênero gramatical, masculino e feminino, eu não vou dizer que reflete porque é muito determinista, mas ela pode vir a refletir uma própria estratificação, uma diferenciação dos papéis de cada gênero sexual dentro da sociedade, né? Não, o significado nunca é, ele está, sempre está. Isso, ele vem, você é bombardeado por uma expectativa, digamos assim, você é bombardeado por uma expectativa do autor. Mas essa expectativa do autor, dificilmente, eu diria que quase nunca, será preenchida 100%. Você sempre vai colocar ali o seu. Sabe aquela coisa da... se você... Água mole e pedra dura, né? Tanto a pedra é escavada, como a água se contamina com sais minerais daquela pedra, né? Nessa brincadeira, nessa guerra de sentidos entre produção de texto e leitura de texto, os sentidos são deslocados para um lado e para o outro. É um diálogo mesmo. É como bater um papo em que há uma negociação dos significados. Deixa eu tentar te explicar como que isso funcionaria, por exemplo, numa obra literária. Deixa eu ver se eu consigo. Puxa vida.
Vamos lá. Isso, é uma conversa com o autor. Vamos lá, vamos pensar um exemplo mais prático. Hum. O autor ele quer mostrar um significado, mas quem lê, ele coloca tenta colocar também uma outra ideia, mesmo que não tenha. Isso, ele vai se projetar, né? Na verdade, o autor tem uma intenção, né? Mas ele, para quem já leu um pouquinho do Freud, né? Ele também é vítima de uma coisinha chamada inconsciente, né? Então, naquele ato de escrever, ele deixa escapar coisas sobre ele. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu espero que quando esse vídeo for pro ar, eu não seja processado pelo colega, né? Mas teve um colega, não precisa citar o nome, né? Aqui do CT, que recentemente esteve no noticiário, vocês souberam, né? O nosso colega teve um problema com um aluno, né? E aí foram entrevistá-lo, né? E aí ele, não, eu não sou preconceituoso. Aí ele falou assim, eu não sou preconceituoso. E quanto mais ele era entrevistado, mais ele se comprometia no discurso. Eu nem sei se ele é ou não preconceituoso, isso não me interessa, mas como ele era traído pelo discurso dele, porque se ele não é ou não quer ser preconceituoso, mas a formação dele foi para ser como tal. Assim como a minha foi, da maioria de nós, foi para ter preconceito com homossexual, em grande parte com negros. O Ceará, eu devo admitir, infelizmente é um estado muito racista, né? Tá mudando, mas ainda né? Eu já vi, inclusive, no Ceará, negros com preconceito com negros, né? Uma senhora negra falar, eu não tenho minha filha para casar com um negro. Exatamente. Então a gente, ao ser criado nesse meio, mesmo que a gente diga não tenho preconceito, não quero ter, mas inevitavelmente o preconceito ele escapa. Escapa até na piada do fanhoso que eu contei aqui, que é uma forma de preconceito. Toda piada é uma forma de pegar algo de defeituoso da pessoa, a pior parte de alguém, e dar a ela dimensões gigantescas e transformá-lo no ridículo, né? Daqui a pouco eu conto uma de cearense, porque aí eu me ridicularizo e aí fica tudo certo, né? Mas também o mundo 100% politicamente correto a vida inteira também é chato pra cacete, né? Exatamente. Não, em São Paulo tem um bar dos cornos, eu ia lá direto, cara, muito bom. Mas enfim, a gente estava onde mesmo na questão da ideologia. Como que essa ideologia se manifesta? Vamos pegar um exemplo prático. Uma foice. O que significa uma foice? Ela já foi para o sentido literário, né? Para o sentido metafórico da foice, né? Dentro da literatura. Se você lê sobre a foice num conto de Edgar Allan Poe, é a morte. Para o socialista é luta. Para o socialista aquilo representa a luta camponesa que deseja-se, né, aliada a um outro instrumento que é o martelo, que é a União Operário Camponesa. Para a mídia mais tradicional, para a Veja, Eldorado dos Carajás, mais de 100 mil sem terras foram para a rodovia armados com foice. Armados com foice. Aí a foice já é uma arma, já é uma ameaça. O que para aquele camponês é a própria identidade, né? É o símbolo do que ele é, né? Então veja, exatamente, depende de quem adota a perspectiva, o discurso ganha uma ou outra nuance, e esse leitor vai ter que ser muito hábil para transitar nesses sentidos, né? E por aí vai, muitas outras notícias aparentemente neutras estão carregadas de valor ideológico. A última que eu vi, que eu me tremi todinho no sofá quando eu assisti, era na Globo News, um documentário sobre a Coreia do Norte, né? E aí falando da questão dos testes nucleares e tal, e contando quem era o Kim Jong-un, falando que ele se tornou general aos 17 anos, e que em pouco tempo após a morte do pai ele se tornou o dono do país. O dono. Eu até então já tinha escutado chamarem ele de ditador do país, que ninguém sabe direito se é um ditador mesmo, se não é. Só quem é coreano para dizer pra gente, né?
Mas enfim, Hugo Chávez quase sempre foi anunciado como ditador da Venezuela. Só parou de ser chamado de ditador depois que morreu, né? Aí deram uma pegada leve. Até Henrique Capriles virou chavista, né? Morreu, fica bom. Uhum. Exatamente, exatamente. E eu acho que Lula foi inteligentíssimo ao recusar o terceiro mandato, justamente por isso, porque ele ia passar a ser chamado de ditador. Se ele tivesse aceitado, né? Não, não vai querer. Eu acho que não. Eu acho muito difícil. Até porque ele tem sucessor, né? O sucessor dele já tá, a sucessora tá aí, já tem o sucessor da sucessora que dizem é o Fernando Haddad, né? Então, estão falando no Haddad. Eu acho um bom nome. Como professor, né? Eu acho bom, mas enfim, isso aí é uma outra linha, né? Digamos que isso no momento não faz parte da nossa ossada, né? Mas, ainda sobre essa questão da ideologia, é interessante você ver como chamar de ditador, né? Outros canais chamam de presidente, outros chamam de dono, né? Ou a própria atitude. Os deputados governistas chamam a Dilma de a presidenta. E os não governistas, a mídia em geral, a mídia tradicional, e o PMDB, que é governo, mas nem tanto, né, é a presidente. Sarney tentou até achar uma explicação no francês, no gênero neutro, mas no fundo, o que há de simbolismo na Dilma querer ser chamada a presidenta? É marcar mesmo, falar, olha, aqui é um marco histórico. Sim. E se a gramática permite, né, por que não? Por que essa forma neutra, que não é neutra, né, já que a nossa espécie humana é chamada de o homem, né, por que não marcar também o feminino ali? É uma perspectiva. Enfim, a gente está com pouco tempo, mas o significado, então, ele vem dessa junção, dessa equação entre conhecimento compartilhado, conhecimento individual de cada um, isso aqui já pensando a atividade com a turma, né? As experiências que cada um tem, os julgamentos que você tem, né? Eu sempre tenho que tomar o maior cuidado como sou interpretado, porque eu lido com a diversidade, né? Ainda ontem eu fui falar de representação nas religiões e eu tinha que tomar o maior cuidado, porque eu tinha numa sala uma testemunha de Jeová, uma pessoa da Universal, uma da Assembleia, uma católica e um bandista. Isso. Aí eu tenho que conciliar isso e falar, ó, gente, aqui é tudo científico, não é nada pessoal. Mas é complicado. Então essas experiências vão contar na interpretação. Um mito bíblico, por exemplo, vai ser interpretado diferentemente por um católico ortodoxo russo, por um católico romano e por um evangélico, né? Exatamente, exatamente. O fato de chamar mito, né, já mostra um pouco do meu posicionamento. Eu não sou ateu, não sou ateu, mas digamos que eu sou arreligioso, né? Eu acredito, não, eu acredito em Deus à minha maneira. Mas uma vez eu falei como é que eu via Deus naquela árvore, que eu via Deus no meu cachorro, aí alguém ficou bravo comigo. Mas eu tenho certeza que quem tem a cabeça melhorzinha vai entender o que eu quero dizer por isso. Não é que meu cachorro é Deus, né? Mas ele é uma manifestação de, né? Mas vamos lá. Então esse contexto, isso que eu chamo de contexto, na verdade são algumas perguntinhas que a gente tem que se fazer. De onde vem? Quem escreveu? E para onde vai, né? Com que propósito foi escrito? Exatamente, é a famosa trilogia falcônica. Don't you reign, point you high, don't you mora, né? E se você tenta ler ignorando isso, a leitura certamente vai ficar mais difícil ou pelo menos bem menos prazerosa. A sua interpretação vai ficar bem mais restrita, né? Certo? Então, com isso, a gente encerra a parte teórica. Eu só queria fazer aqui um pequeno aquecimento antes da gente ir embora e já pensar na aula de quinta, né? Eu vou distribuir aqui um texto, né? Texto 1 e texto 2. Pida. Ah, tá.
Tá, eu vou tentar. Eu vou tentar dar uma mexida. Não sei se eu vou conseguir ampliar. Fundo preto com letra branca? Tá. Tá, entendi. Eu vou ver o que eu faço. Ampliar a letra nem sempre é possível por conta da quantidade de slide. Aí, se a gente amplia a letra, fica uma sequência muito grande. Mas eu vou fazer o meu melhor. Tá em tamanho 14 ou 15, eu acho. Mas eu vou tentar trazer a mesa mais pra cá ainda, pra, pra ampliar mais. Gente, ó, aqui o textinho. Oi? Ah, tá. Já. Todo mundo já tem? Tá, eu quero que vocês me respondam sem pestanejar. O que é o texto 1? Sem pestanejar. O que é o texto 1? Aham. Aham. E aí, como é que vocês chegaram a essa conclusão? Aham. Tem as nuvens, tem os pinguinhos. Isso é texto? Essas nuvens, esses pinguinhos, esse solzinho, esse... É texto. É texto dentro de uma perspectiva de texto que eu estou assumindo pra gente, tá? Isso é texto a partir do momento que carrega sentidos, né? Que te ajuda a construir sentidos. Sim, isso é uma previsão do tempo. Esse texto está em romeno. Bom divertimento para vocês. Quinta-feira a gente vai discutir esse texto, tá? E vocês vão ver o quão proficientes vocês são na leitura em romeno, tá? Não vou traduzir nada. Vocês vão só trazer de volta, tá? É só para ler e, como diria Joel Mirbetin, é para pensar na cama, tá? E tragam na quinta-feira esse papelzinho, tá em romeno, tá? Se vocês quiserem, eu já posso até deixar algumas tarefas para vocês refletirem. Eu vou pôr o vídeo no Siga. Vou pôr o link do vídeo. Oi? Os slides? Os slides vão estar no vídeo. Entendeu? Tipo um tutorial. Exatamente. Tudo que vocês estão vendo aqui vai ser o vídeo, né? Por isso que talvez supra também essa questão do não enxergar nesse momento, mas o vídeo depois você vai ficar mais nisso. Você vai ver que vai melhorar para você. Deixa eu só jogar aqui, ver se eu consigo achar aqui o meu roteiro do que eu quero. Eu ia falar na aula de quinta, mas acho que eu já posso falar hoje. Sempre que possível a internet coopera, sim. Se não, no dia seguinte, já chega em casa, almoça e põe o vídeo para subir. Tá? Olha só. Né? Vocês têm lá um texto em romeno. Vou ler o texto em romeno para vocês verem como meu romeno é fluente. Vamos ler junto? Vocês vão ver que vocês vão interpretar um bocado de coisa já de cara. Vamos lá. Intara pe alocuri indeoseb investo nordum si centro tari ploai em averse insotite de descarcar electrice. Opa, vai ter o que mesmo lá? Vai ter relâmpago. Né? Tempora vant cu. Por favor, isso não é cognato, tá? Tempora vant cu intensificare sustinute in campia devest sinor do Moldovei. Maxime 15, olha só como 15 parece com 15 em português, né? 15, 25 graus Celsius, é igualzinho, né? Usor mai ridicate in sud-est minimi 4,12 graus Celsius. Presiúnica atmosférica in crestere usuária. O que ele está falando mesmo? Não, claro que não. Eu tô tirando uma onda com a cara de vocês. Moldovei? Da onde você tirou Moldávia?
Olha o conhecimento prévio funcionando. Ela sabe que existe uma região na Europa, ali por região da Romênia, chamada Moldávia. Ela viu Moldovei, achou parecido, resolveu arriscar. Se ela acertou ou se errou, nós vamos precisar checar num atlas geográfico. Mas eu acredito que ela tem grandes chances de estar bem, de estar com uma hipótese consistente. É por aí, né? É sem medo de errar. Vai ter então uma temperatura máxima, uma temperatura mínima e vai ter uma pressione atmosférica em crestério usuário. Eu não sei o que é, mas ele está falando da pressão atmosférica. Continuando a minha leitura fluentíssima de romeno, vocês precisam ver eu lendo em alemão, que o próximo texto é maravilhoso. Lamunte, P alocuri vorfiploides curta durata, indeoseb in parte occidentale. La altitudine mai mari de 1.800 metros, la povita si ninsoari. Vanticu, olha ele de novo aqui. Intensificar e sustinute. Temperatura acrolui comparabila cu sea de ieri. Tem uns alunos meus que conseguiram interpretar essa palavrinha aqui de duas letras aqui, esse cu aqui, eles disseram que parece com um em português. Mas não é a que vocês estão pensando, é o com, exatamente. Uma coisa com a outra, né? In urmatoarelli zili duzuri de vara. Opa, vara? Será que é a mesma coisa? Não sei, vamos ver. Dominica. Dominica? Dominica? Missa domini, que é mesmo quando? A hipótese dela é boa, dominica, domingo? É. Lune, no parágrafo de baixo, lune. Alguém fala... Habla espanhol? Marte. Em espanhol é lunes, martes, não vou dizer na sequência porque eu não sei, mas miércoles, né? É uma hipótese. Não vou dizer que... Não sei, nós vamos discutir isso na aula que vem. Mas olha só, vamos lá, Dominica. Aí, Dominica, ponto. Vreme em general instabila. Ploa in avesse se descarcar electrici, in deuseb dupa amiasa. Alguma coisa com a descarga elétrica de novo. Maxime 16, 26 graus Celsius, minime 4, 12 graus Celsius, pressiônica atmosférica ursor variabila. Pressão atmosférica. Aham. Aham. Isso. Ah, tá. Você interpretou Dominica como pela manhã, Lune. E o que a gente faz com Marte? Ah, à tarde. Opa! Da onde você tirou esse sábado, minha filha? Cadê o sábado? Lê pra mim. O que tem antes desse 8 de maio de 2004? Sambata. Sambata é uma previsão lançada no sábado para domingo, segunda e terça. Faz sentido? Faz sentido. Não estou dizendo que é verdade, estou dizendo que faz sentido. E é por aí que a gente tem que ir. A gente nunca vai ter a verdade 100% nas mãos, mas a gente pode construir hipóteses boas. Vamos lá. Marte, in ordo centro si estu tari ploides curta durata iar in restu, né? Territoriului cu totu isolat. Vante cu intensificar e lamunte. Eles gostam dessa palavra, hein? In Oltenia e Sidobrogea. Maxime 16, 24, mínimo 4, 12, pressione atmosférica uso variável, fonte www.romanialibera.com. Precisou de muito esforço para saber que é previsão do tempo? Oi? Pode ser.
Pode ser. Uma das coisas que na próxima aula eu quero fazer com vocês é desmistificar a ideia de que tudo que cai na nossa mão dentro do texto precisa ser traduzido. Porque várias vezes eu vejo aluno respondendo, professor, o que quer dizer essa palavrinha aqui? Aí eu falo assim, vê se você precisa dela. Você precisa mesmo dela? Será que você precisa realmente saber o que quer dizer essa palavrinha? Não dá para eliminar ela, tirar ela daí. Porque se eu falar assim, professor, a aula hoje terminou. Eu preciso dizer, professor, a aula de hoje terminou? É linguagem meio de Tarzan, mas dá para entender, né? Pode ser que sua hipótese seja válida. A questão é, será que a gente vai precisar confirmar ou não essa hipótese? Diante das exigências que a gente vai ter do questionário? Vamos ver. Na próxima aula a gente vê isso. O vídeo de hoje, se não der muito chabu, lá pelas 10 da noite, já com certeza já está assistível, se é que essa palavra existe. Tá bom? Então, a gente cria, né? Descansemos. Bom dia para vocês e até a próxima. Eu sempre tive vontade de fazer isso. O narrador da liga ele fala assim: boa noite, um abraço e tchau. Eu vou fazer hoje com vocês. Um abraço e tchau. Boa noite, boa sorte.